pois cada pessoa reage diferente à mesma forma de educar. Criança traz alegria para a família, muito afeto e também preocupação. Filhos são em nossas vidas possibilidade de aprendizado e como eles nos ensinam. Hoje em dia sou muito grata por ter tido uma filha. Aprendi o verdadeiro significado da palavra amor. Aprendi a não tirar conclusões precipitadamente, pois cada vez que achava ter concluído um conceito, logo em seguida percebia que precisava modificá-lo. Aprendi também a ser menos egoísta, rígida, enfim, se ficar aqui contando tudo o que aprendi, escreveria muito, mas muito mais páginas. Capítulo 4. Combinando atitudes e regras. Uma conversa perfeita. Depois de algum tempo sem encontrar minha amiga Cris, estávamos ansiosas para colocar as novidades em dia. Como ela veio com a sua filha, que por sinal é minha amiga também, fiz a maior festa ao ver Isabela. Mas a pequena demonstrou que não estava a fim de dividir a atenção da mãe e interrompia a nossa conversa, ora pedindo alguma coisa, ora mostrando algo à mãe. Cris teve extrema paciência ao me pedir algumas vezes licença para responder à filha o que lhe estava sendo solicitado. Depois da quinta vez, a mãe se abaixou à altura da filha e explicou-lhe que estava com saudade de mim e, por ter respondido algumas solicitações, era a hora dela esperar um pouco para que pudéssemos conversar também. Logo em seguida, ela teria de novo a mãe só para ela. Cris ainda lhe deu uma ideia: fazer um desenho bem bonito para eu ver como ela já sabia desenhar bem. Percebi naquele momento que a minha amiguinha sentiu que era possível deixar a mãe me dar atenção, pois se sentia, de certo modo, inserida no contexto. O mais incrível aconteceu quando ela veio me entregar o desenho. E sem que eu e Cris percebêssemos, passamos a conversar com essa menina fofa que havia nos possibilitado momentos de satisfação. Quando elas foram embora, pensei, que conversa perfeita pude observar hoje entre mãe e filha. Que grande lição! Todos precisamos de atenção. A criança, por não ter censura, faz qualquer coisa para obtê-la. Faz graça, faz carinho, faz birra e muita malcriação. Quando percebemos que o problema é só esse, fica mais fácil pararmos um pouquinho para dar o que ela quer. Deveríamos também agir assim ao chegarmos cansados depois de um longo dia de trabalho. Levando em conta o que foi dito até agora, usaríamos nossa disponibilidade, respeitando nossos limites, negociando tempo para cada um dar e receber. Enfim, acharíamos a medida de que os pais precisam para dar a atenção necessária aos filhos. Desde o meu primeiro contato com crianças, sempre acreditei que seria melhor valorizar o que elas tinham e faziam de melhor do que ficar pontuando seus erros e atitudes inadequadas. Com o passar do tempo, pude confirmar que com essa ação eu obtinha excelentes resultados. Como exemplo, eu vou contar uma história de um aluno que tive há muitos anos atrás. Atitude positiva. Durante um ano, convivi com um garoto de 5 anos, cujo olhar era brilhante e suas expressões eram vivas e dinâmicas. Ele era uma criança cheia de energia, o que causava na classe certa agitação. Quando me deparei com tal situação, percebi que tinha apenas 2 opções. A primeira, de ficar de olho nele pedindo o tempo todo para se acalmar. Com certeza não teria tempo para mais nada. A segunda, de aproveitar todo esse seu rico potencial para que ele desse vazão à sua forma de ser. E foi com a segunda opção que fiz esse menino dar o melhor de si. Como ele terminava suas tarefas bem antes do que os outros, pedia-lhe que fosse preparar algum material ou me ajudasse no que estivesse fazendo. E a cada atitude positiva dele, eu o elogiava. Assim ele foi se sentindo importante para o grupo e tentava caprichar cada vez mais.
Por ser um menino mais ágil, quando ele reclamava por ter de esperar os outros, eu lhe dizia que já era capaz disso, porque já tinha crescido mais. E no final do ano, esse garoto continuava com energia de sobra, porém não era mais ansioso. Penso eu que foi resultado da valorização que havia recebido ao invés de ser criticado. E cada vez que um coleguinha pontuava uma atitude sua inadequada, a única coisa que eu falava é que ele sabia fazer melhor e que logo mais seria capaz de mostrar. Afinal, o que todas as crianças querem mesmo é chamar nossa atenção. Então, que a tenham sobre as ações positivas. Dizer aos filhos que acreditamos que são capazes de fazer melhor, elogiando cada desempenho, é despertar neles todo o seu potencial. Isso não é fácil, pois na maioria das vezes queremos mesmo é que eles façam aquilo que achamos ser o melhor. Então, mais uma vez, é preciso fazer alguns combinados. Realmente, em muitos casos, somos nós que sabemos o que é melhor para o nosso filho. E nesses momentos, precisamos ser firmes como rocha. É necessário usar a palavra não. Quanto mais lhe oferecemos a possibilidade de escolha, mais nosso filho desenvolve a capacidade de ceder. Faz parte da higiene tomarmos banho. Quando mandamos uma criança tomar banho, geralmente criamos uma verdadeira batalha. Ela sempre argumenta alguma coisa até perdermos a paciência. Porém, se a deixarmos optar entre 2 ou 3 horários, ambos ficarão satisfeitos. E assim poderá ser para alimentar-se e até para dormir. Lembre-se de valorizar cada vez que ela cumprir um combinado, mostrando à criança o quanto ela está evoluindo. Falando com o coração. Lembro-me do dia em que parei e concluí que nada do que estava fazendo com minha filha parecia dar certo. Ela demonstrava claramente não entender por que não podia ir à banca de revistas sozinha aos 5 anos de idade. E cada vez que esse assunto emergia, ela apresentava comportamento bastante inadequado. Foi quando tive uma ideia totalmente diferente. Falei para ela o que eu sentia em relação a isso. Medo de ela ser atropelada e do perigo da violência. Fiz com que ela entendesse o quanto é preciosa para mim. Descobri que quando contamos isso para uma criança, imediatamente ela se sente importante. Foi exatamente assim como a minha filha se sentiu. Colocar para as crianças que temos uma idade certa para cada etapa da vida é fundamental. Então, disse a ela que quando estivesse com 7 anos, poderia ir sozinha comprar suas revistinhas. Achando eu que o assunto estava encerrado, surpreendi-me com a resposta. Mas ainda vai demorar muito para eu ter 7 anos. Nessas situações, é necessário explicar às crianças a importância de esperar algo tão desejado acontecer, pois nem sempre se pode ter tudo o que se quer de imediato. Isso é aprender a sustentar um desejo. Nessa altura, você pode querer me perguntar: mas e se a criança se desanimar no meio do caminho por ter de esperar? Então, cabe a nós estimular o seu potencial. Mesmo que a criança faça algo reclamando, precisamos dizer a ela várias vezes que é capaz. Hoje, com 18 anos, minha filha tirou carta e está na minha cola para sair com o carro à noite. Expliquei-lhe que será como sempre foi, por etapas. Embora já esteja mais velha, ela continua questionando sobre sua independência. Atualmente, argumenta tão bem que se eu não estiver convicta do que penso, caio em contradição. Autonomia. Talvez por eu ter uma única filha, confesso sentir sempre um pouco de dificuldade em deixá-la caminhar sozinha. Mas minha sorte é ter amigas que me fazem lembrar o seguinte: os filhos não existem para ser nossos, e sim do mundo. Nesses momentos,
cabe a nós incentivar seu crescimento, uma vez que eles não vieram a esse mundo para superar nossas expectativas, muito menos nossas carências existenciais. Então, estou sempre aprendendo a equilibrar entre a necessidade de minha filha ser independente e a de ser mãe. Isto é, continuo pontuando claramente limites e respeitando as necessidades da minha filha. Talvez por isso brigamos tão pouco. Colocar limites tem a ver com deixá-los crescer. E cada pai e cada mãe tem seu estilo próprio para impor limites. Então, que tal estimular esse crescimento? Na fase em que nosso filho começa a querer dormir na casa do amigo, devemos consentir desde que não seja frequente. Entretanto, não se esquecer de manifestar o quanto gostamos de sua companhia. Quando ele faz programas nos quais não somos incluídos, é saudável deixá-lo experimentar a sensação de ser independente. Porém, é preciso demonstrar que é sempre prazeroso sair em sua companhia. Ter de ficar algumas vezes distante dos filhos pode ser menos doloroso quando se constrói vínculo afetivo. Mas, se permitimos todo tipo de distanciamento, quase que sentindo um alívio para não ter de nos preocupar, isso pode afastá-lo cada vez mais, até o momento que será quase impossível recuperar a afetividade. Mas sempre há tempo de se aproximar. A outra avó da minha filha tenta isso até hoje. Curtindo programas de que ambos gostem, sair para tomar sorvete, pedir uma pizza em casa, assistir juntos a um bom filme e etc. Capítulo 5. Ouvindo corações. Diálogo acima de tudo. Conversar sobre a vida, sexo, amor, amizade, sobre o outro e, principalmente, sobre como o mundo funciona, aproxima e gera cumplicidade, além de nos permitir saber em que estágio de desenvolvimento está o nosso filho. Para explicar que não se mexe nas coisas do outro, é preciso conversar. Para mostrar como se trata o outro com respeito, também é preciso conversar. Até para evitar que o seu filho mais tarde se envolva com drogas, também é fundamental conversar, mostrando a ele como fica uma pessoa quando se droga ou bebe demais. É importante sermos espontâneos e nos permitir errar. Quantos questionamentos deles nos fazem parar para pensar? Quantas conversas nos permitem aconchego e maior grau de confiança? Esses momentos, até hoje, os cultivo com minha filha. Claro que muitas vezes só quando ela está disponível para mim. Mas ainda quando acho necessário, eu a convido para uma conversa mais séria. Pois sinto que é através de uma boa conversa que a conheço cada dia mais. Só gostaria de deixar registrado que conversa não é discurso, pois nesse só um fala. Conversar é trocar ideias, opiniões e pensamentos. Muitas vezes, para iniciar uma conversa, é mais importante perguntar o que o nosso filho pensa sobre determinada situação do que ir de imediato pontuando nossa opinião. Então, me ocorre que o outro pode estar pensando e querendo a mesma coisa, falar e ser ouvido. Devemos estar abertos, saber ouvir o que alguém pensa e sente. Um assunto conduz a outro, podendo-se, em alguns casos, atingir níveis muito profundos, levando-nos a descobrir realmente sobre o que pensam nossos filhos. Quando era necessário intervir em alguma maneira inadequada de minha filha, simplesmente eu parava tudo e a chamava para conversar. O que está acontecendo com você para se comportar desse jeito? Muitas vezes ela nem sabia explicar e eu direcionava a conversa. Acho que assim não tá legal. É melhor você pensar como fazer para mudar essa atitude, pois eu sei que é capaz de melhorar. Depois voltaremos a conversar. Descobri que essa atitude funcionava sem que eu precisasse brigar ou bater. A criança, como
todos nós, tem dias em que se sente mal e não consegue identificar o motivo. Que tal ajudá-la? Digo isso porque é o que todos me dizem, família e amigos que acompanham minha jornada, quando analisam o que deu certo na forma de educar minha filha. Pelo fato de eu ter tido uma educação muito rígida, me propus a fazer diferente com ela. A ordem do dia para mim é o diálogo. Criando um vínculo de confiança. Juju é minha sobrinha e afilhada. Desde que ela era pequena, negociei trocar seu choro por uma conversa. Ela demorava um pouco, mas acabava entrando na minha sugestão. É que tínhamos um assunto de comum acordo: falar mal de seu pai, que por acaso é meu irmão. Um paizão, diga-se de passagem. Como morava em outra cidade, nosso vínculo era através de ligações telefônicas. O que já era motivo de confusão, pois a cada briga com o pai, Juju pegava o telefone para me ligar, esquecendo-se de que era interurbano. Quase toda semana eu atendia o telefonema dela e chorando me dizia: Dinda, meu pai brigou comigo. Então, eu pedi a ela para desligar, que eu ligaria em seguida, e assim podíamos ficar um tempão conversando. Essa foi a solução encontrada para que ela pudesse continuar tendo em mim uma figura de apoio que tanto quis. A princípio, eu a deixava reclamar. Depois conduzia a conversa de forma que ela percebesse que para brigar é preciso que ambos entrem nessa sintonia de agressividade. O fato de ouvi-la fazia com que se sentisse mais calma para poder me escutar. Como eu conheço o temperamento de meu irmão, eu contava a ela tudo o que ele fazia comigo quando éramos crianças. Isso amenizava os sentimentos dela e ainda nos rendia boas gargalhadas. No final de nossa conversa, Juju conseguia perceber que ela também tinha participado daquela briga. E o mais importante, eu a ajudava a descobrir um jeito de lidar melhor com seu pai. A única maneira de fazê-la confiar em mim era estar sempre disponível para conversar, mesmo que à distância. Um jeito de ser. Quando pequena, Thaís, minha outra sobrinha, era tão temperamental quanto o meu único irmão. Toda vez que eu ficava com ela, a relação era complicada, pois para colocar o sapato levava-se meia hora entre birras e confusão. Resolvi esperar um tempo para nos acertar. E qual não foi minha surpresa ao perceber que quanto mais ela crescia, mais interessante ficava. Era gostoso conviver com Thaís, pois ela criou uma forma de se relacionar muito cativante. Entre 7 e 8 anos, ela elaborava suas perguntas de modo a conquistar nosso intelecto. Por ser extremamente carinhosa, conversava sempre grudada na gente. É fato que sempre nos surpreendeu com seus questionamentos desde pequena. Porém, a partir dessa idade, recorreu a recursos curiosos enquanto contava suas experiências, que vinham recheadas de vivacidade e um jeito espirituoso que lhe é peculiar até hoje. Por estar entrando na idade em que todos gostam de elaborar regras, Thaís nos prendia a atenção enquanto contava tudo bem explicadinho. Lembro-me bem de sua narração sobre uma estada em Brasília para apresentações de ginástica olímpica, seu esporte preferido. Levou tanto tempo explicando como eram as regras do tal acampamento que fui ficando aflita para saber o resultado final. Mas aprendi que ao conversar com uma criança desta idade, é preciso ter tempo e disponibilidade, pois sua preferência consiste mesmo nos detalhes. Então relaxei e, enquanto esperava o final, pude aproveitar a riqueza com que expressava os gestos e poses de cada pedacinho da história que contava. Capítulo 6. Respeitando as diferenças. Espelho, espelho meu. Conseguir conviver com as diferenças é sempre um desafio. Há algumas inaceitáveis.
No entanto, é fundamental entender que nosso filho pode ser diferente de nós e nem sempre quer o que sonhamos para ele. Qual pai não quer que seu filho seja bom no futebol? Qual mãe não quer que sua filha seja bem feminina? E qual não é a nossa decepção quando eles não são o que gostaríamos que fossem? Quando minha filha resolveu treinar futebol feminino na equipe da escola, quase desmaiei. Pensando ser um esporte muito bruto e agressivo, tentei dissuadi-la, mas seu argumento foi claro e objetivo. É um esporte como outro qualquer, além de eu achar muito divertido. Influência tão positiva de seu pai para todos os esportes. Notei que naquele instante só me restava aceitar, brincando com ela. Se falar grosso, vai se ver comigo. Ganhou muitos campeonatos, tendo apoio e torcida de minha parte. Comecei a ficar até orgulhosa quando ela era elogiada por alguém, principalmente no que dizia respeito ao seu excelente domínio com a bola. Seu avô que o diga. Mesmo tendo sonhado com um esporte distinto de futebol para ela, percebi que precisamos respeitar as escolhas de nosso filho, principalmente quando essas são as oportunidades de mostrar talentos. É preciso também estar alerta para não sermos pais superprotetores ou exigentes demais. Nosso filho precisa sentir que estaremos sempre presentes, dando-lhes o suporte necessário de que precisam. E por falar em oportunidades, relacionar-se com pessoas de classe social, etnia, idade ou cultura diferentes é aprendizado de ouro para os nossos filhos. E nisso, os pais têm de ser modelo. Mostrar a eles que as pessoas valem pelo que são e não pelo que têm. Além do mais, é fundamental cada um de nós poder aprender com as diferenças. Como diz minha amiga e sócia Grácia Maria, o outro é sempre nosso ajudante de personalidade. Talvez muita coisa em nossos filhos nos incomode, justamente por ser uma característica nossa também. E voltando ao assunto de futebol, descobri mais tarde o quanto eu adorava jogar bola com os meninos, mas nem sempre podia. Incrível, não? Como nem nos damos conta de que nos espelhamos em nossos filhos. É certo que eles se espelham em nós também. Daí, o cuidado dobrado para cada atitude que tivermos, pois eles vão ficando parecidos com a gente. E depois, achamos ruim toda vez que nos imitam naquilo que não gostamos em nós. O problema é que nem sempre percebemos isso. Quem sabe, essa seja a razão pela qual relutemos em aceitar suas escolhas. Nessas horas, é bom pararmos para nos questionar. Atualmente, vivemos numa cultura de comparações. Todos se comparam o tempo inteiro. Status, desempenho, classificações, peso, medidas, etc. Então, como podemos evitar comparar nossos filhos com os demais? Devemos entender que cada um de nós tem uma personalidade única e original a ser preservada, pois o mundo, pelo menos o planeta Terra, não foi feito para robôs. Nossa função é ajudar no desenvolvimento de nossos filhos, ensiná-los a tentar ser hoje um pouco melhores do que ontem, dando também oportunidade aos outros. Cada um terá espaço para mostrar seu desempenho, contribuindo com o melhor de si. Creio que isso fará a diferença no mundo. Capítulo 7. Influenciando. Gente grande. Os tempos mudam e a vida dos pais também. Porém, em qualquer época, criança é sempre criança. Pode ser que as crianças de hoje tenham ficado mais espertas, mais informadas. No entanto, sua essência se mantém a mesma. E o meu pensar se faz no sentido de podermos avaliar as questões que abreviaram o período da infância, muitas vezes atropelando etapas de brincar. Atualmente, exigimos que as crianças ajam desde a hora de acordar até o momento de dormir como se fossem mini-adultos.
A agenda sobrecarregada de aulas extraescolares, as roupas copiadas dos modelos fashion e as super festas que gostamos de proporcionar fazem com que elas se comportem como nós. Exige-se que as crianças fiquem quietas mais tempo do que conseguem, que sejam tão competitivas quanto o mercado de trabalho e ainda que estejam sempre à frente de seus colegas. Errar não é mais permitido. Parece que queremos mesmo é prepará-las o mais rápido possível para que elas se deem bem ao ingressar no mundo adulto. Devemos lembrar, no entanto, que até as crianças crescerem, as exigências do mundo atual poderão ser outras. Foi assim na geração de nossos avós em relação à dos nossos pais. Vivemos num mundo de atividade que parece se exigir que estejamos sempre ocupados. Devíamos ocupar mais o nosso tempo para simplesmente estar com nosso filho, mostrando a ele o quanto isso pode ser mais fundamental do que fazer qualquer outra coisa. Quando cada criança pode simplesmente ser criança, seu desenvolvimento acontece espontaneamente, dando a ela condições tranquilas para mudar de etapas, enfrentando apenas as dificuldades naturais de cada uma delas, pois essas existirão querendo a gente ou não, puberdade, adolescência, idade adulta, madura e a terceira idade. Lembro-me de aprender num curso que até os 4 anos de idade influenciamos mais de 50% do que ficará para sempre na vida de uma criança. Por que não aproveitar esse tempo para deixar incutidos os verdadeiros valores e princípios que devem reger um ser humano? Respeitar a si e ao próximo, o público e o privado, valorizar o outro independente de seu status, etnia ou idade. Ter solidariedade, compaixão, ética e amor ao próximo. Enfim, princípios que fazem a diferença para um mundo melhor. Tive de passar por uma fase de dificuldade financeira, ainda quando minha filha era pequena. Imagine como foi doloroso o dia em que ela me pediu para comprar alguma coisa e eu tive de dizer que não tinha dinheiro. Mas ela, em sua